Olá, pessoal. Nessa videoaula de hoje, nós vamos discutir um pouco do que é a deficiência, quais são os tipos de deficiência que existe. Eu coloquei intelectual, auditiva, física, né, visual. E transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação. Vamos falar um pouquinho de cada uma, porque a visual ela é pequena, né? Não dá para a gente se aprofundar muito nessas questões, mas eu disponibilizei para vocês um material que vocês podem ter acesso de forma mais profunda a esse conhecimento, que é muito importante para a formação acadêmica de vocês, tá certo? E vamos iniciar no primeiro slide já trazendo um pouco do que é a deficiência intelectual. E aí eu trouxe para a gente pensar a dificuldade de aprendizagem, porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo deficiência intelectual, que é uma deficiência cognitiva, com a dificuldade de aprendizagem. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de aprendizagem, que, por exemplo, às vezes a gente coloca no aula de reforço, faz um atendimento mais direcionado e essa pessoa ela consegue aprender, mesmo que lentamente ela vai e ela consegue se desenvolver aí, com muitas limitações, mas ela consegue. É uma dificuldade de aprendizagem. Já a pessoa com deficiência intelectual é uma pessoa que ela tem dificuldades na interação verbal. Ela tem dificuldade em compreender um comando simples que você dá. Às vezes até amarrar um sapato, realizar uma atividade, ela não consegue compreender o comando para realizar aquela atividade, certo? Ela tem dificuldades nas funções executivas. E eu coloquei que, segundo a AMR de 2002, ter ou não deficiência intelectual depende que se tenha limitações em duas ou mais das 10 áreas da habilidade adaptativas, que aí eu trouxe aqui algumas para a gente ver, né? Que é a comunicação, é o autocuidado, a vida familiar, a vida social, na questão da autonomia, da saúde e segurança, funcionalidade acadêmica, lazer e trabalho. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela vai ter deficiência intelectual. Uma pessoa com síndrome de Down, ela tem um QI, né, abaixo da média. Então, por ter um QI abaixo da média, ela tem. Então, toda pessoa, gente, com deficiência intelectual, ela vai ter o QI abaixo, né? E esse QI vai comprometer aí as funções dela do dia a dia, a questão da comunicação, da oralidade, né, de atendimento dos comandos, de cuidado com o corpo, na questão da socialização. Então, em vários aspectos aí, né, que essa pessoa ela vai apresentar algum tipo de dificuldade, certo? E aqui lembramos que não se pode traçar um perfil típico de desenvolvimento dessas pessoas, nem característica padronizada de sua personalidade ou de seu comportamento. A forma como a criança cresce, desenvolve, depende de vários fatores, né? E tem as questões individuais, sociais e ambientais. Então, é interessante, eu coloquei aqui, que para você planejar, é preciso você conhecer para você conseguir atuar. Então, eu preciso conhecer aqueles alunos. Quantas crianças elas são, dentro do processo de escolarização, elas são segregadas, excluídas, dizendo que muitos professores afirmam que elas têm deficiência intelectual e muitas vezes a criança ou esse adolescente ele tem só uma dificuldade de aprendizagem. Então, nós que somos licenciados, ou vocês que são licenciados, nós não temos habilitação para dizer que uma criança ou um adolescente, uma pessoa, ela tem deficiência intelectual, certo? Esse diagnóstico é feito por um profissional capacitado, habilitado para aquilo, certo? Que faz um teste, todo um teste para saber se essa pessoa realmente ela tem uma deficiência intelectual, tá? Então é importante aqui, eu coloquei, a gente conhecer essa pessoa para intervir. É claro que em alguns aspectos a gente vê os traços, né? A gente consegue perceber que tem algo ali, né, diferente com aquela pessoa e que ela precisa realmente de um atendimento de um profissional especializado. E aí a gente encaminha, chama a família e conversa com a família e, né, e instrui essa família a procurar um ou um neuro, um psiquiatra, um psicólogo, uma equipe multifuncional para poder fazer a avaliação dessa pessoa para saber se ela realmente tem uma deficiência intelectual. Já na deficiência física, né, a deficiência visual e auditiva, muitas vezes, gente, somos nós, professores, que detectamos muitas vezes mais rápido do que os próprios pais. Por exemplo, a gente fica olhando o aluno na sala de aula, aquele aluno que está com o olho ali, né, apertando, ele não consegue enxergar, mas ele tem que colar no quadro para poder ver, já percebendo que esse aluno aí, ele tem algo diferente, ele não está enxergando direitinho, às vezes a gente fala, a gente percebe que ele não ouve, então a gente encaminha para a família, né, solicita, conversa com a família e diz que esse aluno, ele está apresentando algum tipo de comportamento, assim, que a gente suspeita que tenha uma deficiência visual ou auditiva, certo?
E o que o professor deve procurar saber? Desde quando a deficiência acontece, fazer uma anamnese com a família, conversar, se a perda de visão ou audição foi gradual ou foi súbita, já nasceu com esse tipo de deficiência, faz uma anamnese mesmo, né? Tem alguma pessoa com deficiência na família? Porque, de repente, a gente pode ajudar no sentido de não piorar esse quadro que esse aluno já traz, tá? Se há aspectos hereditários, se tem associação com outras deficiências, se foi aspectos ambientais, se foi algum tipo de, se tem algum tratamento que foi recebido, conhecer um pouco dessa realidade para a gente poder intervir, tá? A deficiência visual, a gente percebe que o mobiliário ele deve ser adequado para esse estudante. Então, a forma como a gente organiza a sala, a gente não pode estar mudando as coisas da sala todos os dias. A iluminação do quadro, por exemplo, se esse aluno tiver baixa visão mesmo, ele tem que sentar em um local que ele consiga enxergar. As atividades precisam ser impressas em letras maiores. A questão das cores tem que ter muito cuidado, que eu estou colocando aqui abaixo tem a questão da boa iluminação, o uso de cores que proporcionam um alto contraste, a exemplo das cores, né? Que a gente tem que ter um pouco de cuidado. A linha guia, a pista tátil azul e amarela, que são cores que vai favorecer, tá? Então, a forma como a gente organiza a sala de aula, a gente não pode estar mudando o mobiliário de lugar sem que essa pessoa que tem algum tipo de deficiência na visão, ela seja avisada anteriormente, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essas questões. A deficiência auditiva precisa também, que fala, né, um alarme sonoro comum nas unidades escolares. Deve ser instalado conjugado ao visual. Então, se o aluno ele não ouve, ele precisa ver. Então, quando toca o alarme da escola, a escola precisa ter lá um aviso luminoso que está tocando para que aquela criança, aquele estudante, ele saiba que naquele momento ali acabou a aula dele. Então, considerando que Libras é uma língua gesto visual, recomenda-se o uso de mesa de apoio e cadeira na sala de aula, para que as mãos dos alunos surdos, né, estejam sempre liberadas para que ele possa se movimentar e ter essa interação. As salas de aula devem ter boa iluminação também, para que ele possa ver o professor, o intérprete também, certo? É, para ter boa visibilidade, principalmente no ponto da sala em que esteja posicionado o profissional, o tradutor, né, o intérprete. Aí quem está dizendo essa discussão aí traz lá nas diretrizes curriculares para a educação inclusiva na Bahia, que foi publicado no ano de 2017, tá? Já a deficiência física, gente, a sala deve ser localizada no pavimento térreo, para facilitar a acessibilidade do estudante ou profissionais usuários de cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas passam por situações muito constrangedoras por não ter um acesso. E aí outras pessoas carregam no colo, levam a cadeira, tem que estar, né, empurrando. Então, essas pessoas perdem, né, essa mobilidade e precisam de outras pessoas. E é importante que elas tenham autonomia na sua locomoção. Então, a escola precisa buscar estratégias para que essas pessoas elas tenham essa autonomia. A sala de AEE, né, que é essa sala de atendimento à educação especializado, os sanitários, os locais como instalação de rampas, devem contar com barras paralelas ou corrimão que permita a movimentação do estudante que tem algum tipo de deficiência física, tá? A lousa também, o quadro, né, ele deve estar numa altura acessível às pessoas que usam a cadeira de rodas ou que não só usam a cadeira de rodas, mas que têm dificuldades, né, na hora de acessar o quadro. Já na questão do transtorno global do desenvolvimento, são alunos que eles vão apresentar alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, a exemplo da criança autista. O autismo hoje tem crescido bastante, é interessante que vocês tenham acesso e leiam bastante sobre esse material hoje, né? Eu dispus também no Moodle, tem material que trata da questão do autismo, um material mais recente, para que vocês tenham acesso a esse conhecimento mais atualizado. Porque, assim, gente, é um quantitativo muito grande de crianças que têm chegado nas escolas com autismo e que a gente precisa aprender a lidar, porque são crianças que elas têm movimentos estereotipados, ela fica o tempo todo ou balança a mão, ou faz aquele movimento de ecolalia, grita com a boca o tempo todo, fazendo um movimento repetitivo com a boca, chama-se de ecolalia, anda nas pontas dos pés, eles não conseguem interagir com os colegas, eles têm uma dificuldade, muitos não falam, né? Eles não têm uma comunicação verbal,
dificulta mais ainda a comunicação. É interessante também perceber que esses alunos eles não conseguem ficar muito tempo dentro da sala de aula, expostos ao barulho, eles não podem ser surpreendidos com pessoas estranhas dentro de uma sala de aula, como, por exemplo, a presença de um palhaço que entra, né, de circos e tal, eles não podem, de tambores, barulhos, sinos, então tem que evitar para que ele não se desorganize, não se desarmonize. E quando isso acontecer, o profissional que está lá cuidando, o professor, precisa ter conhecimento de como é que esse aluno ele consegue se reorganizar, ou com um brinquedo, ou com a mochila, ou mexendo em água, mas que ele consiga se organizar novamente e conseguir, né, estar com os colegas dele em sala de aula, certo? Então, isso aí, cada caso é um caso, a gente vai buscando cada aluno, ele vai apresentar comportamentos diferenciados, né? Isso tem a ver com a medicação que ele toma, muitos fazem uso do risperidona, deixa com muito sono. Então, assim, depende muito de como esse aluno ele vem sendo tratado, se é por uma equipe. É importante que venha sendo tratado por uma equipe, acompanhado, para que o trabalho que seja feito na escola e o trabalho que seja feito por um profissional, pelos profissionais que é uma equipe, né, juntos aí possam colaborar para o processo de desenvolvimento, que é o que acontece. Essas crianças, esses adolescentes, eles conseguem se desenvolver de forma assim maravilhosa quando a gente percebe o envolvimento da família, o envolvimento da equipe multifuncional, o envolvimento do professor, da sala de aula, do cuidador, então as pessoas, esse profissional de apoio à inclusão, as pessoas envolvidas para o desenvolvimento daquele aluno. Aí tende a dar certo, tá, gente? Então, essas crianças, elas apresentam uma dificuldade muito grande na linguagem, na questão do comportamento, na interação. Muitas vezes a forma de comunicação é a agressividade. Muitas vezes eles agridem, não é porque eles querem bater, porque querem maltratar, com perversidade, é porque é a forma que eles têm de se comunicar, de pedir algo. Então, é interessante que a gente consiga entender o que aquele aluno quer, o que ele precisa, para que a gente consiga, né, atender aquela necessidade e ele não se desorganize, se desarmonize, certo? Aqui alguns aspectos observados na interação social, aí eu trouxe aqui que foi de Jaci, né? O conjunto de inabilidade de comportamentos sociais, que raramente eles acabam iniciando uma interação social, uma conversação, então aqueles que são verbais não partem deles geralmente, viu? Cada caso é um caso, como eu disse, a interação, essa conversação, mantém pouca atenção aos outros, eles fogem, né, desse contato aí visual, desse comportamento de estar abraçando, comportamentos não verbais de iniciação e manutenção de contato, eles fogem desse contato. Dificuldades em reconhecer expressões emocionais, por exemplo, não fale com essas pessoas como figura de linguagem. "Ah, estou com dor no estômago, estou comendo mosca." Essas expressões eles não conseguem compreender, como também as expressões de tristeza, de alegria, de raiva. A leitura facial, eles não conseguem compreender essa leitura do nosso rosto e fazer, né, essa junção aí com as nossas emoções, tá? Raramente busca referências sociais, atitude do outro e autorregulação. Então, não busca no outro, tá? Falta de empatia, ausência e limitações de resposta. Então, responde de forma muito monossilábica, né? Como foi suas férias? Boa. Né? Então, ele não traz, foi boa, viajei para ir para um lugar assim, assim, assim. Não, eles não trazem, estabelecem um diálogo extenso. As respostas são bem frias, eles falam de forma muito sucinta. E aí parece que eles não são pessoas que gostam do outro, mas não é isso, é porque eles não conseguem expressar as suas emoções, os seus sentimentos a partir de um comportamento, tá certo? Inflexibilidade, apego às rotinas. Eles gostam de ter uma rotina. Então, assim, o autista, ele precisa de uma rotina até para que ele se sinta seguro, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa rotina. Para manter essa rotina mesmo, fazer um quadro de rotina de tudo que você vai fazer com aquele aluno naquele dia, antecipar fatos. Aqui falar acolhimento da criança, sempre antecipar os fatos, dizer para ele o que vai acontecer antes de acontecer, tá? Então, como é que eu faço esse acolhimento desse estudante? Sempre tem um lugar que ele gosta de sentar, o que ele gosta de mexer. Então, ali naquele momento da acolhida, ele tem algo que ele gosta, para ele já ir se harmonizando com o ambiente, tá? A adaptação que é progressiva, é importante, né? A importância da antecipação dos fatos, como eu disse aí. Rituais da escola, como aprendizagem de organização do meio social e real. Então, buscar esses ritos da escola e sempre antecipando para ele, dizendo o que vai acontecer. Agora nós vamos para o pátio da escola, porque vai ter uma contação de história. Então, contar sempre para ele, nunca surpreendê-lo com nada,
tá? Intervenções dos colegas, buscar essa socialização com os colegas, a aprendizagem transformadora de comportamentos, que é aquela questão de colocar as crianças sentadas em rodinha, em círculo mesmo, os adolescentes, discutirem ali com seus pares, de forma que a adolescente ou aquela criança ela se sinta acolhida pelos pares, tá? A escola tem se mostrado essencial, demonstrando que a exposição no meio social é condição de desenvolvimento para qualquer ser humano. Então, mesmo a criança autista, que a gente acha que ela não gosta de socialização, ela precisa estar num ambiente socializador para que ela possa se desenvolver melhor, certo? E aqui é importante, a gente pulou aqui um slide, deixa eu voltar aqui, pesquisar para planejar. É importante que faça a identificação de quem é esse sujeito, quais são as potencialidades que ele tem, quais são as necessidades que ele apresenta, e dentro disso aí, desses três padrões, né, desses três tópicos que eu coloquei anteriormente, buscar estratégias para que você possa ajudar nessas necessidades e potencializar ainda mais a aprendizagem que ele já tem, tá? E aí buscando os recursos adequados. Esse tópico aí, gente, eu te retirei lá das diretrizes da Educação Inclusiva da Bahia. Ela traz bem um quadro de como você fazer o planejamento para esse aluno. E uma coisa que traz na Declaração de Salamanca, que eu achei bacana, que as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Toda criança tem direito à fundamental educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Tá? Então, somos nós, professores, que a gente vai dar essa condição. Somos nós que vamos olhar para esse aluno, ver quais são as necessidades que ele tem, quais são as potencialidades que ele tem, e a partir daquilo, ver quais são as demandas que ele traz de aprendizagem e organizar esse conhecimento para que ele seja o mais acessível possível. Tá? E é isso. Bons estudos aí, se debruce sobre essa questão das deficiências, dos transtorno global do desenvolvimento, tá? Busque aí de forma mais minuciosa a questão dos transtornos, da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico, as síndromes também, gente, a síndrome de Down, a síndrome de Rett, de Turner, de Klinefelter, a síndrome de Chat, tem tantas síndromes interessantes que vocês podem se debruçar e que na videoaula não dá tempo para a gente trabalhar, mas que é importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Dos tipos de transtorno, quais são os tipos de deficiência. Tem deficiência que ela é adquirida por uma queda, que a criança já nasce com a paralisia, outras não. No decorrer da vida acontece episódio. O que aconteceu para que aquela criança ela tenha uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência física, né? Então, vocês vão buscando esse conhecimento, vai dar mais ainda sustentação para a prática de vocês, para que a prática de vocês seja uma prática inclusiva e que vocês consigam fazer um trabalho bonito aí na nossa sociedade, que hoje demanda tanto de nós, esse olhar humano, gostar da inclusão, fazer a educação inclusiva dar certo. Isso é uma tarefa de todos nós, tá bom? Forte abraço e boas leituras para vocês.